Bom dia, gente. Olha eu ressurgindo aqui mais uma vez. São aqueles momentos que eu sumo, né? Que eu sumo das redes sociais. Que realmente, assim, quando eu sinto muito forte de sair, não há nada que me faça voltar, só Deus. E ainda não senti o chamado dele pra eu voltar, então, enfim, tô aqui. E eu tô fazendo meu devocional, né? De todo dia de manhã eu tento manter essa mesma rotina, né? De disciplina espiritual. No caso, eu acordo, bebo água, a primeira coisa que eu faço é orar. Então, pego, ajoelho e oro, faço minha oração. Começo meu dia. Daí eu vou tomar café com meu marido, pego 2 devocionais que eu faço diariamente, que é o Café com Deus Pai e um outro que eu acho que eu já compartilhei aqui, que é muito bom, muito bom, muito bom. Gosto muito dele. E depois eu sigo pra minha leitura da Bíblia. E eu tô tentando completar. Esse mês faz 1 ano que eu comecei a ler a Bíblia, assim, de verdade, né? Pela primeira vez na vida. E só que eu lia muito sem ordem, sem ter nada muito bem definido. Eu ia muito pelo que eu sentia, o livro que eu sentia de ler, ou quando eu sentia Deus se comunicando comigo, Deus pedindo para que eu começasse alguma leitura específica. Então eu ia muito nesse fluxo. Mas aí há uns meses atrás eu decidi que eu quero ler a Bíblia de ponta a ponta. Então eu comecei por Gênesis, né? Passei Êxodo, e tô lendo números. E, gente, assim, eu tô até cara inchada que eu sempre choro. Mas é muito incrível, é muito incrível, é muito incrível a palavra de Deus. O quanto ela é viva e quanto mais a gente realmente se aprofunda e a gente se compromete a honrar a oportunidade incrível que a gente tem de ter acesso à palavra de Deus, gente, que não é pra todo mundo. Primeiro que a gente já é muito privilegiado pra gente conseguir ter acesso. Tem tantas pessoas, tantos lugares que não têm acesso à palavra de Deus. Não tem acesso, não só porque ainda não tem o conhecimento, ainda não chegou lá, mas também porque por retaliações. Então, assim, tem muitos lugares onde o cristianismo é proibido e tudo mais, mas não é para onde eu quero ir. Essa semana eu tava muito questionadora, assim, reflexiva com Deus quanto a algumas questões, assim, ao longo dessa minha jornada, desde que eu aceitei Jesus. E principalmente perguntando para Deus, porque às vezes eu entro em algumas crises, assim, porque quando eu aceitei Jesus, eu tive meus olhos espirituais abertos e eu consigo enxergar coisas que muitas pessoas não enxergam. E isso, eu tava pedindo muito a Deus discernimento e sabedoria em como lidar, porque é muito difícil. Porque às vezes uma coisa é muito escancarada para mim, eu consigo enxergar o mundo espiritual se manifestando e eu vejo que ninguém ao meu redor tá vendo aquilo que eu tô vendo e eu queria fazer as pessoas verem e eu ficava, Deus, por que o Senhor? Essa semana eu fiquei muito questionando, sabe? Uma crise assim mesmo, Senhor, por quê? Por que me foi aberto a minha visão espiritual? Por que me foi, sabe, tem me sido apresentado esse dom espiritual, assim, de conseguir enxergar o mundo espiritual? Se as pessoas ao meu redor não conseguem ver, assim, qual é o ponto? Qual é o ponto? Porque assim não fazia sentido, porque daí eu via coisas e falava para as pessoas e falo para as pessoas e eu sou rechaçada. E assim, eu não levo isso pro lado pessoal, porque eu sei que a nossa batalha não é contra a carne. Mas eu ficava chateada porque eu falava, mas então qual que é o propósito, né? De eu conseguir enxergar coisas que as pessoas não conseguem enxergar e eu tento fazer com que elas enxerguem. Isso às vezes eu fico com a impressão de que eu mais atrapalho do que ajudo, porque as pessoas ficam com ranço de mim, sabe? Ficam às vezes bravas comigo, ofendidas comigo. E assim, como se eu quisesse impor alguma coisa, a minha visão, as minhas crenças, e não é nada disso, é só porque simplesmente eu tô vendo assim, eu tô vendo. E eu não quero que você se ferre porque você não tá enxergando o que eu tô enxergando. Nossa, assim, foi um processão, gente, esses últimos dias, assim, eu passei por processos, assim, de muita retaliação do mundo espiritual, disso, de querer, de passar minha visão, passar o que eu tava enxergando, que pra mim é muito nítido, pras pessoas, e as pessoas não enxergarem e ainda ficarem bravas comigo, sabe?
por também parcialmente é falta de sabedoria também, né? De como chegar, eu tenho pedido muito a Deus, de como chegar, como falar, como comunicar para as pessoas de uma forma que não soe ofensiva e não soe como eu querendo impor alguma visão, alguma crença, porque não se trata disso, não se trata disso. Enfim, eu tava muito questionadora com Deus quanto a isso, né? E hoje eu tô fazendo a minha leitura aqui no do livro de Números. Gente, como sempre, Deus falou muito, muito fortemente comigo, assim, gente, leiam a palavra, leiam a palavra. Não há questionamentos que apareçam na nossa vida de forma a não sair, a ficar na nossa cabeça, que não seja já uma resolução de Deus a caminho através da palavra, ou seja, já é Deus querendo que você tenha esse entendimento, então Ele traz essa sede de questionamento para que você questione e peça para que Ele possa se revelar, porque Deus vai se revelar a partir do momento que a gente buscar a revelação. Então esse incômodo começou a surgir dentro de mim, porque já era um caminho para que eu buscasse essa revelação se apresentou para mim agora através da leitura de Números. Eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos. Eu tô em Números no capítulo 22, versículo 21, onde fala sobre Balaão, sua jumenta e o anjo. Se alguém aí já leu o livro de Números, já leu a Bíblia, esse capítulo rementa aquele momento em que Balaão, ele é chamado pelo rei de Moabe para amaldiçoar o povo de Deus, que estavam incomodando, porque estavam dominando as terras ali, né? E Balaão, na primeira vez, Balaão escuta, né? Ele tem uma intimidade com Deus, com o Senhor, e ele escuta que não é para ele ir, e ele fala que não vai. Só que o rei manda novamente outras pessoas ainda mais poderosas para tentar convencer. E dessa segunda vez, Balaão escutou Deus meio que liberando ele para ir. E no caminho, e Balaão foi nossa jumenta, e no caminho foi um anjo de Deus como adversário deles, porque eles estavam indo para tentar amaldiçoar o povo de Deus. E nesse caminho o anjo de Deus apareceu e só a jumenta conseguia enxergar o anjo de Deus. Gente, olha isso. Só a jumenta conseguia enxergar o anjo de Deus. Daí na primeira vez que ela viu o anjo de Deus, ela desviou e acabou pisando no pé de Balaão e feriu o pé dele. Daí ele feriu ela com, acho que foi uma espada, não lembro. Ele feriu ela. Daí de novo, eles indo pelo caminho, ela viu novamente o anjo de Deus e ela desviou de novo. E ele feriu ela de novo. Daí aconteceu uma terceira vez. Eles indo pelo caminho, ela viu novamente o anjo de Deus e desviou. E ele feriu ela. Nisso que ele feriu ela, o que acontece? O Senhor abriu a boca da jumenta. Então a jumenta falou com Balaão. E ela falou assim: o que eu fiz que me feriste essas 3 vezes? E ele respondeu à jumenta: porque zombaste de mim, quisera eu ter uma espada na mão, porque agora teria te matado. Ou seja, ele ficou muito nervoso, porque ela desviou 3 vezes do caminho e ele achou que ela estava zombando dele, né? E a jumenta disse a Balaão: não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Alguma vez fiz isso contigo? Ou seja, ela estava relembrando, sabe? Eu sou a tua parceira, a tua serva, sempre fui. E você me feriste? Alguma vez eu já te fiz algum mal? Sabe? Ela estava recordando, fazendo ele recordar sobre isso, né? Sobre a identidade dela, né? E o símbolo dela na vida dele. Ele falou: não. Então, nessa hora, o Senhor abriu os olhos de Balaão. Então, o que só a jumenta estava vendo, que era o anjo de Deus, que na verdade estava seguindo no caminho, mas como adversário deles, nessa hora o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a espada Daí ele na hora inclinou em reverência, né? Inclinou a cabeça, a face sobre o anjo. E o Senhor falou com ele: por que espancaste a tua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Ou seja, Deus já ali se posicionou, falou que ele estava realmente no caminho como adversário deles, porque eles estavam indo no intuito de fazer mal ao povo de Deus, né? E a jumenta me viu e se desviou de mim 3 vezes. Se
Se ela não tivesse se desviado de mim, certamente agora eu teria te matado e poupado a vida dela. Ou seja, ali Deus sabe, acabou com ele praticamente, né? Porque deixou claro que a jumenta, as 3 vezes que ela desviou do caminho, que ele feriu ela fez isso para salvar a vida dele. Mesmo apanhando. E o que o Senhor, nessa hora, revelou para mim, assim, sabe, filha, o dom que eu te dei de enxergar coisas que as pessoas que você ama, as pessoas que estão ao seu redor não enxergam, vai acontecer das pessoas te ferirem. Mas não deixe de fazer o que é seu de fazer, que é o quê? Enxergar o que só você tá podendo enxergar e desviar para poupar elas da morte. A morte pode ser uma coisa simbólica, né? De desviar de caminhos ruins mesmo. Ou seja, que esse dom que eu tenho que entender que ele não é sobre mim. Não importa que pessoas não entendam e que pessoas se ofendam e fiquem bravas comigo e acabem tentando me ferir numa tentativa numa resposta mesmo, sabe? Ao que elas não conseguem enxergar. Porque o que importa é que eu pelo meu dom, né? Pelo dom que eu recebi de Deus, de conseguir enxergar coisas que as pessoas não enxerguem, eu acabo desviando elas de más escolhas, de más caminhos, independente de ser ferida por isso ou não. E, nossa, essa hora, assim, me veio um entendimento muito forte. Eu comecei a chorar, gente. Chorar. Porque, assim, cada vez que vem o entendimento, não é só pelo entendimento, mas é pelo amor, pela fidelidade de Deus em querer sempre trazer resposta aos nossos questionamentos que nos atormentam. Então, assim, desde que eu aceitei Jesus, sempre que alguma coisa começa a me incomodar, quando eu sinto algum tipo de tormento, sabe, na minha alma, de questionamento, sempre Deus se revela. E o que Ele revela para mim faz a minha alma se expandir de uma maneira que eu não posso nem traduzir. E sempre os entendimentos que Deus traz para mim através da palavra sempre acabam me levando para o mesmo lugar. Não é sobre mim. E as angústias, elas começam a ficar fortes quando eu começo a achar que é sobre mim. Nossa, mas é sobre mim. Eu começo a levar aquilo pro lado pessoal como se a vida fosse sobre mim. E a partir do momento que a palavra se revela para mim, ela se revela, me traz um entendimento, me traz um acolhimento, me traz prova do amor, da bondade, da fidelidade de Deus, e ao mesmo tempo me relembra de que eu sou só parte de algo muito maior, de que eu sou uma poeira perto de uma praia, assim. Então sempre me vem, bate e me manda de volta para a realidade do reino, sabe? Que não é sobre mim. Então que eu sim exerça tudo que Deus confia a mim, porque não é sobre mim. E mesmo que eu exercendo isso que Deus confiou a mim vá me ferir de alguma forma, que eu me recorde de que isso não é nada perto de quem entregou a vida numa cruz por mim. Isso não é nada, não tem nenhum tipo de sofrimento que eu possa vir a sentir aqui na Terra que se compare ao que Jesus sofreu por mim, sabe? Por mim, por vocês, por nós, na cruz do Calvário. Então, isso é muito forte. Isso é muito forte, assim, ler a palavra realmente é... Ai, gente, não tem explicação. E aquilo, como você pode terceirizar isso? Não tem como. Se eu fosse esperar eu assistir uma palestra, um culto, que me trouxesse esse entendimento, pode acontecer. A gente tem realmente revelações que vêm, às vezes, através de culto, da boca de outras pessoas. Mas, gente, nada como a gente ler a palavra e ter essa comunhão e essa intimidade, criar essa intimidade direta com Deus. Porque as nossas questões são muito únicas e as revelações que a gente recebe, elas servem pra gente, em primeira instância, para que a gente transforme isso em atitudes, em revelação para um plano muito maior que o nosso. Então, assim, não é sobre nós, sabe? E a palavra sempre vai relembrar isso. Tanto que todas as promessas que já houveram e que a gente consegue ler na Bíblia, né? Todas as promessas de Abraão, a promessa de Moisés,
nunca foi específico para eles. A promessa de Abraão não foi específica para Abraão, porque ele era um querido de Deus, gostava muito de Abraão e queria que ele, queria aquela promessa para ele. Não, porque a promessa de Abraão impacta na vida, toda uma sequência geracional. Ou seja, tudo que a gente recebe de informação, de revelação, não é para ficar e para parar em nós, é para que a gente realmente continue se movendo para concluir o plano de Deus, porque o plano de Deus para nossa vida, ele não diz sobre nós, ele é um plano específico para nossa vida, porque a nossa vida impacta no todo. Então é realmente soltar esse apego que a gente tem a nossa dor muito individual e compreender que a gente consegue suportar tudo quando a gente vê um propósito, E a palavra, ela revela esse propósito pra gente. A gente começa a entender que a gente realmente é parte de algo muito maior. E a gente não pode parar. Então é isso, gente. É isso. Já ficou bem longo, mas espero que vocês também se comprometam a ter mais intimidade com Deus através da palavra, através da oração, porque isso realmente transforma a nossa vida e dá uma direção e propósito e traz clareza que são incomparáveis com qualquer outro tipo de conhecimento e fica cada vez mais claro para mim, na verdade, que conhecimento só é conhecimento e só se torna sabedoria mesmo quando ele vem de Deus e quando ele vem através do estudo da palavra e da nossa comunhão com Deus, da nossa intimidade com Deus. Todo o resto é apenas ilusão, excesso de informação e confusão. Então, se a gente quer clareza, se a gente quer propósito, a gente precisa obter isso com Deus, diretamente com Deus, principalmente através do estudo da palavra e da oração. Tá bom? Beijinho, bom fim de semana para todo mundo.